Fala pessoal, muito bem-vindos ao Você Pode Viver Melhor. E hoje eu tô aqui com um convidado, Fabiano Lobo. Meu irmão, muito obrigado pela Valeu, presença. Thales. E eu vou ter que usar até uma pescazinha aqui para poder falar um pouquinho do currículo do cara, porque o cara já tem um trabalho gigante na política. O Fabiano Lobo hoje é presidente do PSD de Santa Quitéria. Isso. Foi coordenador de desenvolvimento turístico de 2004 a 2010 na cidade de Fortaleza. Foi também prefeito de Santa Quitéria e secretário executivo da habitação na gestão do prefeito Roberto Cláudio. É casado, pai de 3 filhas. O cara é atleta de jiu-jitsu, faixa preta, desde os 17 anos de idade e palestrante. Cara, que currículo, hein? Fabiano, mas cara, como foi que... Aliás, antes de saber como foi que você começou na política, qual é o teu entendimento na política? O que é um ser político? Pronto. Nós somos seres políticos, né? A política é que as pessoas, de uma certa forma, confundem, né, com essa relação do voto, a política eletiva, no caso. Sim. Mas nós somos seres políticos. Nós fazemos política de maneira constante. A política da boa relação familiar, a política da boa relação comercial, a política da relação com os vizinhos. Enfim, nós somos seres políticos, né? Agora, existe a política eletiva, que você faz as suas escolhas mediante a relação que você tem com aquelas pessoas que são vocacionadas para servir outras pessoas. Pelo menos eu penso assim, né? Uhum. Então, é esse tipo de política que eu conheço. É a política que, basicamente, eu gosto de exercer, essa política de servir, né? Ser um líder servidor. Massa, cara. E assim, hoje você é candidato a deputado federal, mas você já teve outros cargos políticos antes, outros cargos de liderança política, né? Quando eu faço uma reminiscência, uma recordação da minha vida, desde criança, eu sempre fui referência desde a escola. Fui presidente de Grêmio Estudantil, participei dos movimentos da faculdade, enfim, sempre eu tinha alguém para indicar. Vai lá, Fabiano, fala pela gente, se coloca, defende as nossas ideias. Então, isso desde sempre. Uhum. Eu fui percebendo que as pessoas sempre me colocavam nessa posição de linha de frente, uhum, para que eu pudesse representá-los, né? Então, essa relação com esse envolvimento e exercer posicionamentos, e exercer cargos, isso, para mim, foi uma coisa muito comum, uma coisa que não era algo difícil ou algo sofrível para mim. Não. Isso era como se fosse alguma coisa que... É uma vocação mesmo, né? Que a gente não consegue nem explicar direito. Como é que a gente se desempenha bem em certas ações e outras a gente não se desempenha bem. Então, essa minha relação de estar sempre estando à frente das ações e à frente de pessoas, isso era uma coisa muito comum, isso desde criança. Uhum. E a política, ela surgiu na minha vida em decorrência à minha relação com a família. O meu pai foi político, né? Meu pai faleceu em 2019, mas meu pai foi prefeito da cidade que eu fui prefeito, né? E uma trajetória muito interessante, né? Eu sou filho de um homem que foi prefeito, e sou neto de um prefeito e bisneto de um prefeito. Então, existe uma trajetória. Uhum. Né? Mas, Fabiano, tu tem um irmão que não tem vocação política. E essa vocação, ela é algo que eu herdei? Possivelmente, sim. Mas é algo meu também. É algo que eu trago dentro de mim essa inquietação. Eu não consigo ver pessoas sofrendo. Isso me inquieta. E por me inquietar, eu sempre estava disponível a estar ajudando, sendo ponte, sendo elo, formando aí as construções, eu tenho muita habilidade em construir consenso, né? Então, isso desde pequeno, isso foi uma crescente na minha vida, né? Então, assim, essa vocação que eu possa ter dado dos meus pais, né? Que é uma coisa muito comum. Eu vivi isso a minha vida toda, desde criança,
vendo meu pai, minha mãe se tornando úteis na vida das pessoas. Isso começou a me tocar de maneira muito forte, né? E eu vi meu pai muito feliz fazendo isso. E aquilo veio também, foi uma busca em mim ser feliz também assim. Legal. Por isso que eu digo que isso é vocação. Mas por que hoje você decidiu ir para concorrer, né, a deputado federal? Eu assumi alguns postos que me credenciam a estar nessa busca, né, nessa disputa, né? Eu fui prefeito de uma cidade que eu tenho um carinho especial, que é Santa Quitéria, e lá eu construí laços de afetividade. Eu costumo dizer que o que me une a Santa Quitéria não são grilhões, correntes, porque isso aprisiona. Eu não tenho um aprisionamento pela cidade, pelas pessoas. Eu tenho simplesmente um laço que me une a elas. Laço de afetividade, de carinho, de respeito. Isso é inquebrantável, isso é intransponível. E eu fui prefeito dessa cidade, né, que tem o maior carinho e maior respeito por todos. E também fui secretário executivo da habitação na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio, que hoje é candidato a governador do nosso estado. Então, eu pude, dentro dessas vivências, absorver muitas questões, aprimorar mais a minha vida pública, né? Fui gestor de um município encravado no meio do semiárido. Você imagina um município que está no meio do sertão brabo. No momento das chuvas, né? E a gente pode dizer no momento do inverno, ou o período chuvoso, é muito lindo o sertão, mas quando esse período passa, realmente é muito difícil viver num ambiente seco, um ambiente que não gera muitas oportunidades. E eu tenho amigos que vivem nessa situação e a gente vê o sofrimento. Essa convivência com o semiárido é muito difícil. Então, eu fui prefeito nessa realidade, né? Tirando literalmente água de pedra, ou para alguns leites de pedra a gente tirava água de pedra, porque quando perfurávamos poços profundos, para que esses poços pudessem servir para as pessoas, a gente ficava muito feliz quando o poço dava água, mas muitos que eram perfurados não davam, e aquele sofrimento a gente via e se envolvia com o sofrimento. Enfim, isso era uma parte só das dificuldades. E eu pude também vivenciar um contexto de capital, né? Ser secretário executivo da habitação me trouxe uma experiência muito grande, até porque a gestão do prefeito Roberto é uma gestão bastante organizada, uma gestão cheia de diretrizes, né? E isso me fortaleceu mais a convicção sobre as possibilidades que o homem público ele tem. E, através dessas possibilidades, juntar isso na vocação de servir, né? Para você ter ideia, nós tínhamos uma meta na habitação de entregar no final da gestão do prefeito Roberto 13 mil unidades habitacionais. Nós conseguimos entregar para a cidade de Fortaleza e para as pessoas, que o nosso foco central eram as pessoas. Nós conseguimos entregar mais de 27 mil unidades habitacionais. Isso, para mim, isso foi muitíssimo importante. Você se vir como um elo de construção para que aquelas pessoas que não tinham uma habitação, viviam em condições insalubres, viviam em coabitações, viviam à espera da dignidade, porque você dar uma casa, dar a oportunidade para que a pessoa possa abrigar-se, é dar para ela também a possibilidade de construir um lar, né? Então, a habitação ela me ensinou muito. E as discussões eram muito acaloradas, né? Porque Fortaleza tinha um déficit habitacional muito grande, ainda tem, mas nós conseguimos diminuir por várias as ações, por vários envolvimentos que nós tivemos com as lideranças da habitação. E aí isso me dá a possibilidade de hoje buscar uma vaga na Câmara Federal. Por quê? Porque eu tenho, além dessa vocação, eu tive a oportunidade de ser prefeito no interior, eu sei das dores do homem do sertão, eu sei das dificuldades da agricultura familiar, né? Da agricultora, do agricultor. Sim. Eu sei das impossibilidades, muitas vezes,
dessa vivência, né, com o semiárido, e sei também da realidade daquele que vive na capital, né, buscando aí um lar, buscando oportunidades, buscando novas alternativas. Isso me credencia a buscar uma vaga na Câmara Federal para que a gente possa minorar esses sofrimentos, para que a gente possa dar a essas pessoas novas alternativas. Eu tenho algumas ideias bacanas e eu acho que dá para a gente construir aí muito consenso. Eu quero saber quais são essas ideias aí. Assim, e você falou bem, assim, falou que foi prefeito de Santa Quitéria, já veio nessa veia política de Santa Quitéria. E, assim, quais foram os desafios que você teve que enfrentar lá, né? Você já falou um pouquinho do lance da seca, né? Do cara do sertão que sofre com isso. Mas, assim, na estrutura, o que foi que deu para fazer, qual foi o reflexo do seu trabalho, né? Da sua família e do seu, para a cidade de Santa Quitéria? Pronto. Quando eu assumi a prefeitura de Santa Quitéria, eu assumi com um grande desafio. Anteriormente, existiram 4 gestores interinos em um único mandato. Porque o prefeito que me antecedeu, ele foi cassado e assumiu o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, interinamente, ele foi o gestor do município, né? Depois, assumiu um outro presidente da Câmara, porque o mandato do anterior estava acabando, e o outro assumiu. Passou aí 9 meses, perto de 1 ano, se eu não me engano. Uhum. E logo depois, o vice-prefeito, né, dessa chapa, ele assume o município. Então, eu peguei o município com 4 perfis gerenciais públicos diferentes. Então, a situação realmente estava muito difícil. Eu peguei o município com salários em atraso, eu peguei o município com dificuldade de pagamento de coisas simples, como água, como luz, né, precatórios, né, enfim, era uma situação muito difícil para você contornar, para poder gerenciar isso. E quando eu peguei, eu vi uma realidade muito difícil, daquela que eu não estava preparado para assumir. E, através dessa dificuldade, nós conseguimos, né, colocar a casa em ordem. Uhum. E, a partir daí, começaram os grandes desafios, né? Porque as pessoas, quando elegem um homem público, elas querem que os problemas delas possam ser resolvidos como um piscar de dedos, um passe de mágicas, né? E não é assim. Então, eu me voltei para a parte gerencial, a parte administrativa, e nós conseguimos resolver alguns problemas. E um deles, que me vem aqui na memória, foi entregar para o povo da minha cidade um hospital. Porque quando eu assumi, Thales, Santa Quitéria tinha um hospital municipal, que, interessante dizer, que foi meu pai, na época que foi prefeito, construiu um hospital, ele municipalizou a saúde construindo um hospital público. E meu avô, que foi prefeito, ele era dono de um hospital, era chamado Hospital Geral de Santa Quitéria. Então, a minha relação com a saúde, ela vem de muito tempo. De cuidar das pessoas, de amparar as pessoas no momento mais difícil da vida delas, que era o momento da ausência da saúde. Então, mas só para te interromper, antes do hospital ser municipalizado, trava-língua, a galera, só para quem está assistindo a gente ter uma ideia, quem não poderia ir a um hospital particular, ele precisaria se deslocar quantos quilômetros para poder ser atendido? Basicamente era atendido num posto de uma unidade básica de saúde, um posto de saúde, como as pessoas falam, que tinha suas precariedades, ou ia para Sobral, ou ia para Fortaleza. Santa Quitéria tem uma distância da capital de pouco mais de 200 quilômetros. E fica do lado de Sobral. Mas é um do lado, não tão do lado. Sim. São quase 80 quilômetros. Então, as pessoas que tinham condição, elas iam. E aquelas que não tinham. Então, era dificuldade muito grande. Então, quando meu pai municipaliza a saúde construindo um hospital, ele pôde resolver muitos dos problemas existentes no passado, né? Mas quando eu me deparei com esse hospital, literalmente, ele tinha sido abandonado, né? O investimento na saúde não foi a prioridade de outros gestores que sucederam meu pai.
Então eu vi esse hospital literalmente em condições muito precárias, mas nunca esperava que no dia 13, isso está gravado na minha mente, vai ficar do resto da minha vida, no dia 13, esse hospital ele recebe 13 de abril, uma chuva muito grande, e eu recebi uma ligação às 2h da madrugada que o hospital estava caindo. Prefeito, caramba, o hospital está caindo. E eu pensei que era um trote no começo. Como é que o hospital está caindo? Não é. E aí a pessoa que me passou a informação foi que houve um entupimento em uma das calhas, né, na parte superficial do hospital, um entelhamento no caso, e a água ela começou a vazar pelas paredes. As estruturas eram muito antigas. Caramba. E o hospital literalmente estava se desmanchando. Então eu corri para o hospital, inclusive cheguei no hospital lá de Bermuda, e o que eu vi foi uma cena de guerra. Nossa. As pessoas gritando, desesperadas, e tinham pacientes. Então eu e mais algumas pessoas, nós literalmente pegamos pessoas, transferimos elas de alguns leitos para outros leitos seguros. E uma me marcou muito, né? Uma senhora, inclusive, não sei se ela está até viva, porque ela é uma senhora já de idade. Ela estava no leito 23, me lembro muito bem. E ela estava tremendo de medo, né? E uma parte do entelhamento estava já para cair em cima dela, né? Caramba. O forro estava para cair. E ela me pediu ajuda. Meu filho, me ajude, me tire daqui. Então eu fui lá, com as minhas próprias mãos, consegui tirar essa senhora. E eu, assim que tiro ela da cama para entregar para as pessoas, para que ela pudesse ser acolhida no outro quarto, né? na outra ala do hospital, nessa hora o entelhamento cai literalmente nessa cama. Caramba. Então, se eu não tivesse chegado naquela hora, aquela pessoa podia ter até falecido. E assim, aquilo ali me indignou muito, sabe? Me indignou muito, eu coloquei isso como missão da minha vida. Se eu não fizer nada por esse município, uma coisa eu quero fazer a capricho, eu quero dar um hospital novo a esse povo sofrido, esse povo que necessita, que precisa. E assim nós conseguimos, né, através de muita luta, né, fizemos um planejamento estratégico de ações, eu construí uma sala técnica, eu contratei cadistas, topógrafos, engenheiros, e além de fazer um projeto para um novo hospital, nós fizemos projeto para tudo em Santa Quitéria, inclusive até para um esgotamento sanitário. Nós temos um projeto fantástico, mas infelizmente esse projeto ele necessitava de um envolvimento financeiro do governo federal e que não deu certo. Mas o hospital deu, porque o governador na época era o Cid Gomes. Eu tive a oportunidade de conversar com o governador Cid e lá eu trouxe 2 projetos. Aliás, eu trouxe alguns projetos, mas para o hospital, e é bem engraçado, porque eu fiz um projeto de R$1.800.000, R$1.600.000 e um projeto de R$800.000. Uhum. E botei os projetos, né, pelo menos o projeto básico, um no bolso esquerdo, outro no bolso direito. E eu ia fazer o pedido ao governador. E na minha cabeça, se o governador achasse que aquele projeto estava muito caro, eu puxava o mais barato, de lá eu saía com alguma coisa. Uhum. Só que na hora, conversando com o governador, eu fiquei até um pouco emocionado e esqueci onde é que o projeto mais caro estava. E eu disse na hora, meu Deus, se eu puxo o mais barato, ele diz ok, e eu dissesse que não, o projeto certo é esse. Ele disse, não, já aprovei esse daqui. Aí eu pedi para o governador, onde é que tem um banheiro? Eu quero dar um pulinho no banheiro. E quando eu entrei no banheiro, aí fui logo... tá certo, é o bolso esquerdo que está o projeto mais caro. Aí saí do banheiro já feliz. E aí a gente começou a conversar. E eu disse a ele que eu tinha um pedido, aliás, alguns pedidos, mas existiam pedidos prioritários. Sim. Que eu iria fazer e outros pedidos. E aí eu fiz um pedido para que ele pudesse reconstruir o Hospital de Santa Quitéria. E na hora eu puxei o projeto certo. Puxei o projeto de R$1.600.000. E ele, a formação dele, ele é engenheiro. E ele viu, o projeto era um projeto básico, rapidinho, né? Ele folheou assim algumas vezes e olhou para mim e disse, fique tranquilo que nós iremos dar condição para que você possa entregar para o seu povo um hospital reconstruído. Ali, naquela hora que ele falou isso, eu literalmente, quase que eu choro, me emocionou.
Porque assim, a vocação, essa vocação de servir, a partir do momento que você tem acesso, que você tem a oportunidade de dar às pessoas condições para que essas pessoas possam viver uma vida com dignidade, isso é algo que nos dá uma alegria que algumas pessoas não entendem. Só realmente aquele que é vocacionado, que sabe a alegria de poder servir, de ser útil na vida das pessoas. E ali, naquele momento, estava eu e meu pai. Meu pai até passou mal de tanta emoção, né? Caramba. Passou mal, e de lá nós conseguimos outras questões também, conseguimos salinizadores, conseguimos ambulância, nós conseguimos asfalto para a cidade, enfim, conseguimos bastante coisa. E eu saí de lá muito feliz, muito pleno mesmo da minha missão, né? Essa é a missão, é isso que realmente eu busquei ser uma pessoa que pudesse dar às pessoas oportunidades, né? Então nós reconstruímos o hospital, entreguei um hospital em condições plenas, né? Ficou sendo referência para a cidade de Santa Quitéria, não só a cidade, mas para a região toda, né? Porque Santa Quitéria ela é como se fosse um trevo, né? Ele liga outros municípios, Vajota, Catunda, Hidrolândia, Ipu, Canidé, enfim, muita coisa liga a Santa Quitéria, e passou a ser uma referência de saúde para aquela região. Que massa, cara. E outra dúvida, assim, estava pensando, como é que, assim, tiveram projetos também para o pessoal da agricultura, porque é uma região que tem, né? Tem boa parte da renda vem da agricultura, né? Sim, o Santa Quitéria, para você ter uma ideia, é o maior município em extensão territorial do estado do Ceará, é um dos maiores do Brasil. Para você se situar, Santa Quitéria é do tamanho de um país chamado Cabo Verde. E olha a dificuldade para gerenciar, para cuidar realmente das pessoas. Então, eu sabendo que Santa Quitéria, a boa parte do quiteriense mora no campo, mora no interior mesmo, né? Não é na sede, é nos distritos. Então, como é que eu como prefeito, eu poderia ajudar esse homem do campo? E lá nós buscamos também um investimento para o município, que foi a construção do galpão de distribuição dos produtos da agricultura familiar, chamado UADAF. É basicamente uma mini SEASA, né? Você estrutura um espaço, e esse espaço ele serve para convergir os interesses da agricultura familiar, para que o agricultor ele possa comercializar os seus produtos. Mas, além disso, nós fortalecemos um programa do governo federal, que era o PENAI, um programa de alimentação na escola, que faz com que o homem do campo ele produza alimento e venda para a escola. E é tão interessante isso que já tem essa lei, uma obrigatoriedade, que a merenda escolar ela deve ser, 30% dessa merenda escolar ela deve vir oriunda do homem do campo. A produção de uma monocultura, de a criação de uma galinha, enfim, até de um bolo, enfim, produtos que ele possa produzir e vender. E a escola, no caso, ela tinha a obrigatoriedade de consumir 30% dos produtos na merenda. Sim. Só que nós ampliamos isso. Nós ampliamos para acima de 43%. Então, através dessa ampliação, nós demos a oportunidade para o agricultor, pequeno agricultor, ter a garantia que todos os meses o produto que ele estava produzindo, ali num pomarzinho do lado da sua casa, pudesse ser comprado, né, pela escola. E o mais interessante, o filho do agricultor está se alimentando pelo produto do pai dele. Aí evitava o quê? O êxodo rural. A pessoa eu não tenho uma oportunidade no meu município, vou para Fortaleza, vou para o Rio de Janeiro, vou para São Paulo. Não. Ele sabia agora que ele podia produzir, que ele tinha destino certo. E esse destino ia para as escolas, ia inclusive para o filho dele que estava na escola, né? Um alimento orgânico, saudável. Então isso foi um dos investimentos da agricultura. A UADAF, a construção desse equipamento, né? E esse fortalecimento desse conceito de fazer com que a educação necessite também do envolvimento da agricultura familiar para que a merenda escolar possa ser uma merenda de excelente qualidade. Sim. E falando na parte de educação, como é que teve muita dificuldade nas implementações dos planos de escola?
eu assumi um município com mais de 110 escolas. Caramba. E isso me tocou muito. Eu cheguei num distrito chamado Saco do Belém. Os nomes são engraçados, né? O município Saco do Belém, que é um município que tem muita gente boa, muitas pessoas que são pessoas muito valorosas. E me chocou uma das visitas que eu fiz em perceber que tinha uma criança lá com 10 anos de idade que não sabia ler nem escrever. Caramba. E aí eu fiz um questionamento para a secretária na época e disse, por que essas crianças não estão lendo? E ela me falou da realidade. Um município com 110 escolas e tinha muito multisseriado. O que é multisseriado? Multisseriado é quando existe um professor para dar aula para uma criança da primeira, da segunda, da terceira e quarta série dentro de uma única sala. Impossível. Isso é impossível. Impossível da criança aprender, impossível do professor ensinar. Mas por que isso? Porque a pulverização desse aluno estava aí nessas 110 escolas. Então tinha mais escola, muitas vezes, para absorver do que próprio contingente de aluno. Uhum. E isso era o quê? Era simplesmente um cabide de emprego. E eu disse, olha, nós vamos mudar isso aqui, essa realidade. E teve muita gente do lado da política que disse, se você fizer isso, você está mexendo num vespeiro político. É isso, mas o que é? Não estou entendendo. Isso, olha, nenhum dos prefeitos que te antecederam mexeram nisso. Porque você vai ter que fechar a escola, porque nuclear é assim, você fecha uma escola e estrutura outra escola para receber aqueles poucos alunos para aqueles outros que já existem na escola que vai ser estruturada. Uhum. E eu disse, mas existe uma outra alternativa? Ele disse, não existe. Para que as crianças possam aprender, a gente vai ter que nuclear a escola. Isso foi muito complicado. Por que foi complicado? Porque as pessoas não entendiam. Poxa, o prefeito está fechando escola, o prefeito está acabando com a educação. Pelo contrário, nós estávamos fortalecendo o conceito de ter uma escola estruturada, e nós ampliamos salas de aula no padrão MEC. Nós, inclusive, teve uma das escolas, que era o Chico Figueiredo, nós transformamos essa escola em uma escola de tempo integral municipal, né? E, além disso, nós fortalecemos mais a questão da alimentação. Então, as minhas escolas ficaram aptas a receber os alunos e eu acabei literalmente com o multisseriado. Então, professor do primeiro ano só dava aula para o primeiro ano, professor do segundo ano só dava aula para o segundo ano e assim sucessivamente. E isso fortaleceu a educação, porque o índice da educação básica no meu município ele evoluiu, ele subiu, o índice subiu. Uhum. Tanto é que quando eu deixei de ser prefeito, o prefeito após do meu mandato, o outro prefeito, ele assumiu o município estruturado nessa questão da educação e aí Santa Quitéria recebeu a premiação de escolas nota 10. Então tudo isso foi feito na nossa gestão. O plantio foi feito e a colheita para depois, a posteriori. Mas isso foi muito difícil. A população não entendia. Acredito. Eu fui muito criticado, inclusive os opositores fizeram, inclusive, campanha contra. Tinha gente que disse, se eu ganhar, eu vou abrir todas as escolas que o prefeito Fabiano fechou. Mentindo para o povo. Sim. Porque quando assumiu, ele teve que fazer o quê? Fechar mais escolas, nuclear mais, para que a educação pudesse melhorar ainda mais. Então, eu estava fazendo a coisa certa. Então, foram esses desafios que nós enfrentamos, não só na saúde, não só na educação, mas na geração de oportunidades para uma cidade que vive encravada no meio do semiárido. Cara, e assim, a gente percebe, né? O pouco que a gente já vem conversando aqui, com certeza quem já te conhece já deve perceber isso, que você tem realmente essa vocação política, né? Que você está preocupado em cuidar, né, de quem te elegeu para poder representar aquelas pessoas. E assim, no teu ponto de vista, o que é que pode melhorar assim, na perspectiva do Fabiano como homem político, homem público? Quando eu perdi uma eleição, e é importante que se diga isso, eu não quero responsabilizar ninguém, o grande responsável pela derrota nas urnas fui eu mesmo. Embora que a gente edificou alguns conceitos, nós reestruturamos a cidade, na saúde, como eu falei, na educação, na agricultura, mas o político Fabiano, ele não foi um político que as pessoas esperavam nessa área social.
Né? Eu peguei um município totalmente destruído, eu até brinco, parecia a faixa de Gaza totalmente destruída, e eu me voltei para a parte burocrática, para organizar os pagamentos, estruturar a cidade, para que a cidade pudesse realmente viver uma situação diferente, uma situação melhor. E nesse contexto eu me voltei muito para o lado burocrático e esqueci desse lado social. Porque você ser prefeito numa cidade de interior, e principalmente ali naquela região onde a gente vivencia política, é diferente de um prefeito como a capital aqui de Fortaleza, onde as discussões elas são travadas muito no âmbito institucional, embora que os movimentos, organizadamente, eles podem até pressionar o prefeito, mas o prefeito não sai da sua casa para ser recepcionado pelas pessoas de maneira comum, como eu, quando estava como prefeito. Né? As pessoas queriam um prefeito que circulasse no meio do povo, que estivesse nos eventos, eventos não só religiosos, mas um aniversário, fosse ali para tomar até uma cervejinha ou comer alguma coisa no meio das pessoas, e isso faltou muito no Fabiano. Mas eu só pude observar isso, Thales, quando eu fiz uma autocrítica. Quando eu comecei a olhar para mim e comecei a fazer questionamentos, porque você só muda aquilo que você reconhece. Verdade. Você não muda aquilo que você não reconhece. Então eu reconheci em mim essas falhas. Eu reconheci que eu me fechei, eu me blindei, como dizem, né? E esse Fabiano comunicativo, esse Fabiano carismático, porque se você olhar até a minha sigla não tem um coração. Eu vendi um coração, eu vendi uma imagem de um coração, de um carinho, de um amor, mas eu me distanciei disso. E isso as pessoas sentiram, né? Isso as pessoas sentiram. E hoje eu estou completamente diferente desse processo. Estou me deixando mais envolver, né? Estar literalmente dentro do coração das pessoas, né? Participando das questões, né? Vivenciando esses contextos mais sociais. Isso está me fazendo um bem danado, sabe? Porque o político, e aí é interessante eu te dizer isso, existem dois tipos de político na minha visão. Existe o político que valoriza as posições e o político que valoriza as relações. Sim. O político que valoriza as posições, na minha maneira de ver, ele está obcecado em vencer, em atingir o êxito e ter o poder nas mãos. Já o político que valoriza as relações, ele disputa a eleição, ele também quer vencer, mas ele não negocia alguns valores. Para ele, as pessoas, as relações são mais importantes. E eu te trago a lembrança do meu pai. Né? O meu pai ele perdeu mais campanha do que ganhou. Mas as pessoas têm ainda uma saudade do meu pai muito grande. Porque meu pai ele abraçava, ele se envolvia. E muitas vezes na política, e a gente vê aí essa política que está muito mal conduzida por alguns políticos que só visam o interesse da vitória e não visam a relação com as pessoas. Meu pai ele não se submetia, né? Ele não se deixava vender-se, né? Para ser eleito, para ganhar uma disputa. Se fosse para atrair um irmão, se fosse para enganar uma pessoa, isso aí não era o meu pai. Então, esse político que valoriza relações, ele é distinto. E o que valoriza posições que a gente mais vê, né? Que se corrompe, que trai pessoas, que utiliza dessa ferramenta de construção social para uma ferramenta de inclusive, machucar outras pessoas que são opositores às suas ideias. A gente vê de maneira muito, muito gritante. Né? Então, é esse tipo de política que eu vi. Vi desde do meu surgimento como homem público. Vi meu pai sendo assim, e é assim que eu quero ser. A disputa eleitoral ela é importante, mas o que mais, na minha visão, importa são as pessoas. Não tem nada muito a ver comigo, às vezes, tem tudo a ver com o outro, porque é para o outro que a gente deve trabalhar. Porque através dessa ação que a gente faz, quando a gente minora o sofrimento, quando a gente é ponte de acesso para eles, isso nos deixa feliz. Sim. Se você não é feliz, amigo, servindo as pessoas, saia da política. Vai fazer outra coisa. Porque a política ela te tira os poderes, ela te tira
os recursos, mas quando tu é vocacionado, ela te dá a oportunidade para que tu possa ser feliz, fazendo outras pessoas felizes, né? E essa é a perspectiva da minha vida com a política, né? A gente luta para vencer, mas a gente, pelo menos na minha visão, eu luto para estar no meio das pessoas e ser das pessoas uma referência de vida, como eu vi meu pai. Meu pai faleceu em 2019, de um infarto, e eu levei o meu pai num caixão para ser velado na cidade que ele sempre amou. Meu pai sempre começava os discursos e dizia: meus bons e queridos conterrâneos. E quando eu chego na cidade, né, estavam lá para recepcionar o meu pai mais de 3.000 pessoas. Que massa, cara. Em salva de palmas e assim, respeitosamente, agradecendo por tudo aquilo que o meu pai fez pela cidade e pelas pessoas, né? Então isso é um orgulho que eu tenho, né, de ter nascido nessa família, de ter nascido numa família que valoriza as relações construídas através da política e que sempre lutou pelas pessoas, né? Então, é isso que eu quero ser, sabe? Esse legado que eu quero, inclusive, deixar para as minhas filhas. É ter esse reconhecimento, é ter essa visão que elas tenham do pai como uma pessoa que ajudou outras pessoas, que serviu para minorar, diminuir o sofrimento do povo, né? Então é isso que eu penso, né? Nesse diapasão, nessa perspectiva de caminhada política que eu penso em ser esse tipo de político. Sim. E Fabiano, a gente comentou aqui agora, acho que eu já sei até a resposta. Eu ia te perguntar por que tu colocou um coração na tua Porque logo, as minhas né, campanhas, sabe, elas sempre foram muito emocionais, né? Muito emotivas, as pessoas elas se envolviam muito, a questão do abraço. Eu tive numa campanha minha em Santa Quitéria que tinha um evento chamado Abraço no Bairro. Porque Santa Quitéria é um município muito grande, não dava para fazer visita porta a porta. Sim. É muito desgastante, cansativo, e não dava para a gente atender as pessoas assim, dessa forma. Mas eu tinha que ir nos bairros, tinha que ir nos distritos. Então nós inventamos o chamado Abraço no Bairro. Como era o Abraço no Bairro? Fabiano, como candidato, vinha na frente, os apoiadores com as bandeiras atrás, e a população vinha numa condução, parecia uma micareta mesmo. E eu ia de porta em porta abraçar as pessoas, porque era o abraço no bairro. E o bairro sem as pessoas não é bairro, né? Bairro é vida, é energia, sabe? É entusiasmo. Isso vem das pessoas. Então não estava para abraçar as portas, não estava para abraçar as estruturas ali, estava para abraçar as pessoas. Por isso que o evento era Abraço no Bairro. Então, essa minha visão de trazer uma política mais da emoção, do contato, do abraço, do carinho, isso sempre foi a minha maneira de ver a política, né? Tanto é como eu disse para você, as pessoas, quando me elegeram, que eu fiquei mais voltado à questão burocrática, disse, poxa, eu elegi aquele para me abraçar, para estar na minha casa também, não só resolvendo os meus problemas, né, mas também. E isso é que, nessa autoavaliação, eu faço. Eu não fui aquilo que as pessoas esperavam, esse carinho, né? Embora que eu goste disso demais. Então, eu estou fazendo uma releitura do processo. Por isso que eu ainda continuo acreditando que as pessoas querem um homem público, uma mulher pública, que não seja apenas um técnico, mas que seja alguém que se envolva com os problemas, que se emocione com a vida, que chore com eles nos momentos tristes, que fique feliz nos momentos alegres. É uma pessoa que traga realmente sentimentos e não só números, dados estatísticos. Olha, eu não posso fazer isso porque isso não dá. Eu não posso fazer isso porque isso não pode. Muitas coisas eu me deparava com impossibilidades. Porque o município ele vive do FPM, o município não vive, sobrevive. Mas aí eu tinha que me virar, tinha que correr atrás dos recursos no governo federal, no governo do estado. Pra você ter ideia, no meu município nunca faltou na minha gestão remédio nos postos, né? Então, é uma realidade que hoje, muitas vezes, a gente percebe os políticos que não são vocacionados, quando se deparam com as realidades difíceis, eles cruzam os braços e dizem, não recebi dinheiro para isso, não vou fazer. Ei, amigo,
você tem que se virar nos 30, nos 15, nos 10, você tem que buscar, você tem que se envolver mesmo com as dores das pessoas e trazer aquilo para ser, como se fosse pertence sua mesmo. Né? Uhum. Essa é a maneira com que eu entendo política. Que massa. Agora, voltando para aquele papinho que a gente começou lá no começo, redundante, né? Começou lá no começo. Quais são as propostas que você vai trazer agora como deputado? O deputado é um político legislativo. Né? A gente tem que entender que eu fui um político executivo, eu fui prefeito de uma cidade, depois fui secretário. Então, muitas vezes, você está ali no mando da questão. Você é a última palavra. Você foi eleito para gerenciar, administrar, e você, através das suas ideias, das suas intenções, você vai lá ser o condutor do processo. Mas um político legislativo, ele já está ele legisla, ele promove, né, novas oportunidades através de projetos de lei, ele fiscaliza o recurso, no caso um deputado federal, ele vai fiscalizar o recurso do presidente da República, juntamente com os senadores. Então, tem que ter o quê? Alguém que veja novas possibilidades, novas alternativas, para que essas alternativas e essas possibilidades possam ser transformadas em projetos de lei. Pra você ter ideia, eu sou esportista, eu sou praticante do jiu-jitsu. Faixa preta. Faixa preta. Como é faixa preta? Eu entrei no jiu-jitsu com 17 anos e eu sou faixa preta há 22 anos. Né? Eu estou nesse esporte há muito tempo. E o jiu-jitsu, na minha visão, né, porque eu conheço, ele é um grande formador de caráter, a arte marcial é um grande formador de caráter, não só o jiu-jitsu, mas eu, por ser praticante de jiu-jitsu, eu sei que o jiu-jitsu ele forma seres humanos de excelência. Eu tenho um projeto de lei com o esporte do jiu-jitsu. Não só o jiu-jitsu, mas a gente pode construir outro projeto de lei com outros esportes, mas a arte marcial, por eu ter essa vivência, eu sei que eu posso, através de um projeto de lei, trazer isso de forma obrigatória nas escolas. Como uma disciplina marcial. Você vê os países orientais, a condução de uma sociedade que se organiza, que luta por ela mesma, né? Que, através de uma vivência de um contexto cultural, a vivência da arte marcial. Sim. Por que não trazer isso para as escolas como um dos elementos, uma das ferramentas para educar os seres humanos, as crianças, né? Porque aí você aprende a respeitar a hierarquia, aprende a respeitar horários, a entender que o outro, ele é necessário para a tua vida, a gente não se constrói só, a gente precisa de um time de pessoas. Acaba com essa questão exclusivista, né? Você se olha como um todo dentro de um colegiado, dentro de um grupo. Então, eu tenho um projeto, né, que faz com que o jiu-jitsu seja algo obrigatório nas escolas. E a atividade esportiva, que inclui, que possibilita as pessoas se olharem como pessoas importantes, necessárias nesse contexto. Né? E dá muito futuro, né, cara? Também. Demais. A gente tem uma gama de situações que a gente pode construir, mas eu, por ter essa vivência, eu já estou rabiscando esse projeto de lei, né? Projetos também de sustentabilidade. Como eu digo, eu consegui agora para o município de Santa Quitéria, através da iniciativa muito importante que eu diga isso, dessa iniciativa minha de olhar essas necessidades, principalmente de um município encravado no meio do semiárido, como eu te disse, que falta água, né, para a vida das pessoas, e eu consegui, né, através do Domingos Filho, que hoje é vice na chapa do Roberto, meu líder político hoje, líder do meu partido, presidente do PSD a nível estadual, nós conseguimos R$ 1,5 milhão para investir em recursos hídricos. E aí nós conseguimos, através dessas possibilidades, fazer algumas adutoras. Pra você ter ideia, numa localidade chamada São Damião dos Cassimiros, nós levamos água para a casa daquelas pessoas. Pessoas que tinham um sonho de ter água na sua porta, que caminhavam com lata na cabeça. Caramba. E água, muitas vezes, questionável a condição mesmo de consumo delas. Eu pensava que isso nem existia mais hoje. Não existe, cara. Existe muito ainda. Infelizmente, existe muito ainda. E tem um sonho que parte de Santa Quitéria, mas esse sonho eu tenho que abraçar o estado do Ceará todo, pelo menos o estado do Ceará, dessa parte do interior do semiárido.
de possibilitar essas pessoas a terem água na sua porta, né? E não só água através dos órgãos públicos, mas também através dessa água que chega, esse reuso da água. Por que não? Tem um projeto, estou desenhando um projeto também, para que nessa água que chega, através das iniciativas, né? No caso, a minha iniciativa, estou trazendo água para a casa deles, mas o reuso dessa água, por que não construir um quintal produtivo? Um quintal produtivo que, através de uma ação direta para construir, né, um quintal produtivo, a pessoa pode consumir, né, os produtos produzidos por ela mesma. Isso produtos orgânicos, que inclusive ela pode vender. Então, a água chegou e o reuso dessa água, um quintal produtivo. E isso é um dos projetos que a gente pensa na reutilização desse bem tão necessário que é a água. E essa questão da sustentabilidade que está muito em voga hoje, a gente tem que ver o potencial do nosso estado. A gente tem um potencial muito grande. O estado do Ceará ele é rico por natureza em uma discussão que algumas pessoas não fazem, que é a própria receptividade do cearense. Nós temos uma cidade potencialmente turística. Eu fui coordenador de desenvolvimento turístico da cidade de Fortaleza, onde nós formatamos o Réveillon da cidade. Não existia Réveillon na cidade. Então, é um dos olhares que eu devo ter para o turismo, para fazer com que o estado do Ceará possa ser visto de uma outra forma, não um estado sofrível, um estado que passa seca nos momentos de estiagem, mas um estado que produz belezas fantásticas. A gente não tem só o binômio sol e praia, a gente tem cultura, a gente tem serviços. Então a gente pode desenvolver várias dessas questões. Então, é muita coisa, sabe? Tem horas que eu fico pensando tanto, poxa, dá para a gente construir muita coisa boa e oportunizar as pessoas a elas se desenvolverem, oportunizar o estado da gente ser visto de uma maneira diferente, né? Um estado que cresce, que se desenvolve, um estado que produz materiais humanos de excelência, né? Então, assim, essa é a minha visão que quer potencializar o estado do Ceará e fazer com que as pessoas no estado do Ceará possam ganhar com isso. Vai lá, o Fabiano, deputado federal eleito, né? Então, lutar pelo estado do Ceará, né? Ser uma voz das pessoas que querem clamar a melhoria, não só na habitação, não só na agricultura familiar, na perspectiva de ver a cidade brilhando numa propaganda em outros estados para que eles possam recepcionar o turista e ganhar com isso. Então, existe uma gama de situações que a gente, como deputado, como político vocacionado, e eu gosto muito de dizer isso, vocacionado, porque nem todo homem na vida pública está nela por vocação, está com outros objetivos inclusive contestáveis, mas se você une vocação, né, e habilidade de construir consenso, você consegue resolver muitos problemas. Muitos problemas. Verdade. Fabiano, cara, infelizmente a gente tem que acabar, né? Tá chegando no final, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente aqui, para os eleitores aqui do Fabiano. E fique à vontade, meu irmão. O que é que você tem a passar para essas pessoas que estão assistindo a gente? Dizer para os amigos que inclusive vão assistir esse podcast, para que eles não se decepcionem com a política. A política é uma ferramenta. A gente só tem que observar quem é que está operacionalizando essa ferramenta. Fazer uma avaliação, analisar as pessoas que se colocam a ser candidatos. E através de uma avaliação, a gente pode escolher o nosso melhor representante, ou os nossos melhores representantes. Eu estou nessa vida por vocação. Eu falei de vocação de várias vezes, mas essa vocação que me traz alegria, me traz entusiasmo. Eu quero não ser apenas um representante, mas quero ser aquela pessoa que, através de muitas ideias, pode colocá-las em prática e ajudar as pessoas a viver uma vida com menos sofrimento e com mais oportunidades, né? Eu estou em um partido que me dá possibilidades para isso. Eu estou presidente do PSD em Santa Quitéria, que tem o nosso líder aqui no estado, Domingos Aguiar Filho, que é hoje o vice na chapa do grande prefeito, um dos maiores prefeitos de Fortaleza, se não o maior,
Roberto Cláudio, um cara habilidoso, amigo meu, um jovem também na política que vai ser, olhem lá, o maior governador desse estado. Então, estou do lado de pessoas vocacionadas, pessoas que amam a política, que querem servir, e eu espero que as pessoas me dêem uma oportunidade para que eu possa exercer essa minha vontade, esse meu sonho de ajudar as pessoas. Porque tenho, inclusive, o meu jargãozinho. E quando você for decidir, escuta o teu coração. Fabiano Lobo, 5515. Valeu. É isso aí, cara. Velho, muito obrigado por dispor do seu tempo e estar participando aqui desse podcast. Tenho certeza que o que você trouxe aqui, com certeza mudou a percepção de muita gente que via só aquele lado negro da política, só aquela sujeira ali de roubos e decepções políticas que muita gente tem, dá o seu voto e depois não tem resposta do cara. E eu acho que muita gente já vê isso em você como o cara que vai solucionar o problema, é o cara que está com ela. Né? Então, meu irmão, mais uma vez, só te agradecer, Valeu. Fabiano. E já vou te pedir o voto, viu? 5515, tá bom? Lá na urna já. Se eu soubesse fazer o barulhinho da urna, eu soltava. Pessoal, Valeu. Um abraço para todos vocês. Se inscrevam aqui no canal, deixa aquele joinha e comenta aqui, que o Fabiano com certeza vai ler todos os comentários de vocês, tá bom? Um abração, tudo de bom. Valeu.